Eu tinha visto já. Gente, essa mesa, ela tá esquisita, essa mesa. Bom dia! Babados do café da manhã. Ai, gente, eu tentei entrar mais cedo, não deu. Tava resolvendo coisas aqui em casa. Babados do café da manhã. Quem é que já tá me mandando solicitação que quer entrar? Bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje de manhã tive coisas pra poder... Gente, eu vou colocar o óculos pra poder enxergar vocês. Calma aí. Pra poder enxergar comentários, só não consigo enxergar os comentários. Eu de manhã... A minha filha... Júlia quer ter um gato, né? A gente estava numa reunião do café da manhã, por isso que eu não consegui entrar 8 horas da manhã. Filha, pega o óculos da mamãe pra mim, meu óculos de fazer live. Eu vou pegar ele amanhã. Eu já te mostrei os pós e o contras de você ter um gato. Eu vou pegar. Ele é tão bonito. Vamos conversar? Ele é tão bonito, ele tem a pontinha do rabo branca. Eu já falei pra você os pós e os Não tem contras problema. de você ter um gato. Eu faço ser tudo pós. Bom dia, o sono venceu. Não, eu tava em reunião com os filhos de manhã. Olha só, quero conversar com vocês algo muito... Gente, ontem eu fiquei ruim, tá? Ontem é porque a minha equipe de tráfego tá fazendo o tráfego da plataforma Restaurar, né? Então tá chegando várias pessoas no Instagram. Tá chegando várias pessoas, tá chegando gente nova. Bom dia, Ivo. Tá chegando muita gente nova, né? E o meu direct tava assim, ó, pocando de mensagens, pedido de ajuda. Vamos conversar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Calma aí, deixa eu ver por onde que eu vou começar. Tá, vamos orar pra gente começar, pra gente poder não ficar com a cabeça ruim. Pai, eu te rendo graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu quero te apresentar nossas vidas essa manhã, quero apresentar essa live, o nosso café, o nosso bate-papo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser conosco, nos direcionar. Direcionar os comentários, direcionar o que eu vou falar, que possamos ter um bate-papo proveitoso e esclarecedor. É o que eu peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Tenho recebido várias mensagens, né, no meu direct, pedido de ajuda. As pessoas relatando sobre... As pessoas relatando as suas experiências, né? O que tá acontecendo com elas. O que acontece, gente? A gente precisa ter muita consciência sobre o divórcio. A gente precisa ter muita consciência dos lugares que a gente se põe. A gente precisa ter muita consciência como que a gente se colocou nessa situação. Entende? Então, a primeira coisa... Ontem eu recebi uma mensagem de uma moça que me chamou muita atenção e ela falou assim: Ju, eu não tenho condições agora de investir na plataforma Restaurar. A plataforma Restaurar, ela é uma mixaria, gente. Ela custa R$97 pelos benefícios que tem lá dentro e pelo acesso que você tem a mim. Mas, amém, tem gente que não tem condições, amém. O que eu faço, Ju, já que eu não tenho condições? Você tem Bíblia em casa? Você tem Bíblia? Primeira coisa que você precisa é de uma Bíblia. A segunda coisa que você precisa é entrar pro teu quarto, fechar tua porta e dobrar teu joelho. E se comprometer com você. Se comprometer com a sua vida. Se comprometer com a restauração da sua vida. Tem uma técnica que eu uso. Quando alguém me manda mensagem...
que a pessoa fala assim, Ju, tô sofrendo, eu não quero esse casamento dele. A pessoa fala, manda um monte de mensagem. Eu falo pra ela assim, releia o que você escreveu. Porque na hora que ela fala, ela tá carregada de emoções e verdade, é a verdade dela. Aí eu falo o seguinte, releia o que você escreveu. Releia o que você escreveu. Teve uma ontem que ela fez um comentário e eu coloquei pra ela assim no comentário, releia o que você escreveu e me fale depois o que você achou. E ela releu o comentário e ela me mandou assim, a expectativa foi minha, né, Ju? Eu falei, sim. A gente precisa entender como que a gente se colocou nessa situação. Então, essa técnica do visitar o passado é uma técnica que tem na plataforma, mas eu quero trazê-la para você de forma gratuita, para você poder guiar a sua vida. Senta, tá com café? Pega café. Pega chá, pega água, pega o que você gosta de tomar. Senta e começa a fazer o caminho de volta. Olha para onde você tá agora e começa a fazer o caminho de volta. Para você descobrir como que você se enfiou onde você tá. Você só vai descobrir como que você se enfiou onde você está se você parar de ficar culpando o seu cônjuge pelo que aconteceu e assumir para você a responsabilidade das coisas. A menos que você tenha sido obrigado ou obrigada a fazer algo, você se colocou aonde você está porque você quis. Eu sei que é doído, mas você está onde você está porque você se colocou aí. Não foi ninguém. Foi você. Entende? Eu sei que tá doendo. Eu já passei por isso. Eu sei que dói pra caramba. Parece que a gente vai morrer. É viver o luto de uma pessoa que tá viva. E pior, tá? Muitas vezes a pessoa tá viva vivendo a vida maravilhosa. E a gente tá todo cagado. Só que você precisa entender como você se colocou nessa situação. Como você se enfiou nisso. Não adianta você mandar mensagem contando a sua história. Já foi. Já foi. Acabou. É de agora pra frente. É de agora pra frente. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Como que você vai agir diante daquilo que fizeram com você? Eu tenho a opção de sentar e chorar, ou eu tenho a opção de sentar, chorar, levantar, enxugar as melecas e a lágrima e seguir em frente. Ninguém casa para separar. Se você fez isso, problema seu. Eu não me casei para separar. Só que eu não sou responsável pelas atitudes do outro. Só que eu preciso ter consciência que as minhas atitudes impulsionam o outro a agir. Precisamos ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência que as nossas atitudes impulsionam o outro a agir. Quero fazer uma indicação de livro para vocês que é muito baratinho, maravilhoso. Ó, vai estar espelhado para vocês. Mas ele é do pastor Hernandes Dias Lopes, que se chama Casamento, Divórcio e Novo Casamento, tá? Ele é maravilhoso, esse livro. Leia esse livro. Entenda porque papel do casamento é um, papel do homem é outro, papel da mulher é outro, papel da relação é outro, completamente diferente. Então você precisa, nesse momento, se comprometer com a sua vida. Eu sei que tá confuso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sei que tá confuso pra você. Eu sei que tá doendo.
Eu tenho todo o carinho de responder os meus seguidores, de conversar, de bater papo, de ajudar. Mas você precisa se ajudar. Você precisa querer se ajudar. Você precisa querer sair da situação que você está. Porque se você não se ajudar, ninguém vai te levantar. Eu morava numa casa, nos fundos da casa da minha irmã, porque era uma casa que eram 2 quintais juntos. E tinha um muro que dividia, minha casa era no fundo, tinha a casa dela na frente, eu morava no fundo. Eu me separei dia 10 de janeiro de 2021. E teve um dia que eu acordada 3 horas da manhã, olhando para a janela assim, e eu parava e eu pensava, caramba, será que ninguém tá vendo que eu tô morrendo? Porque eu tava morrendo. O casamento tinha todos os defeitos que você pode imaginar, a vida tinha todos os problemas que você pode imaginar, mas somos seres relacionais. A gente se relaciona com as pessoas e a gente se acostuma com aquela relação. E quando você não tem mais aquilo, dói. E mesmo eu sendo muito ferida, doeu. Então eu entendo você. Só que você precisa levantar. Não dá pra você ficar assim. Você precisa levantar. Não fique esperando que as pessoas vão ficar lambendo a sua ferida com você. Não queira isso. Receba tratamento do Senhor. Porque quem curou as minhas feridas foi Jesus. Eu sei que parece muito simples essa fala, mas é real. É real. Entende? Ju, é só isso. É só isso. É só você deixar ele te tratar. Autocomiseração. Pois é. Janeiro de 2021 não foi um bom mês. Foi terrível. E eu passei muitos meses assim. Muitos meses. O que falasse pra mim que era bom pra tirar a dor, eu fazia. O que falasse pra mim que era bom, eu fazia. Mas é aquilo, eu tinha compromisso com a minha vida. Você tem que ter compromisso com a sua vida. Tá lotado de conteúdo lá no meu canal do YouTube. Tá lotado de conteúdo o YouTube. Eu não tinha ninguém que falasse a minha linguagem, né, quando eu me separei. Por isso que falar sobre o que eu falo hoje foi muito sutil, não foi nada programado. Eu falava sobre marketing, negócios, né, construção de negócios, e as coisas foram se direcionando para esse caminho, né? Então hoje eu tenho uma linguagem lá no meu canal para quem se divorciou, para quem se converteu, para quem tá no início da caminhada, para quem tá no início da jornada. Tá tudo lá. Você tem que ter compromisso com a sua vida. Você tem que ter compromisso com você. E eu chamei vocês pra gente tomar café hoje, pra gente conversar, porque se você não sabe por onde você começar, você vai precisar de 2 coisas: um caderno e uma Bíblia. Para que o caderno, Ju? Para você fazer escrita terapêutica. Para de ficar falando da sua vida pros outros. Para de ficar chorando pitanga pra todo mundo. Todo mundo que chega perto de você, tá bem? Ai, não tô bem. Ai, não tô bem. Pelo amor de Deus, gente. Que isso? Que isso? Se preserva. Você precisa de um caderno e uma Bíblia. Caderno para você fazer escrita terapêutica, para você despejar naquele caderno tudo que você tá sentindo, tudo que você tá pensando. Despeja no caderno. Depois, se quiser, arranca a folha, queima e sente a sensação de queimar aquelas palavras ali. Mas se não quiser, vai só depositando ali.
Vai só escrevendo, 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 escrevendo. Se você não tem com quem conversar, vai colocando ali. Se você não tem dinheiro para terapia, vai colocando ali. Agora, pelo amor de Deus, para de ficar falando da sua vida para todo mundo. O cachorro encosta do seu lado, você começa a contar a sua vida pro cachorro. E eu tô falando isso porque quando eu abro o direct, eu sei que é desesperador. Eu sei que a gente fala por desespero. Mas quando você sai desse contexto, você vira o assunto. E eu sei do que eu tô falando, porque eu virei o assunto em várias mesas que eu não estava. Mas a minha história estava lá e o meu nome estava lá e eu não estava. Então o que eu tô falando pra vocês aqui, que eu tô trazendo, não é algo da minha cabeça. É algo que eu vivi. Se eu falo pra você, se preserva, para de ficar falando sua vida pra todo mundo, é porque eu sei do que acontece. Entende? Então você precisa de um caderno e uma Bíblia. E na Bíblia eu vou começar por onde? Na Bíblia você começa pelo Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Depois você vai para Lucas. Ou se você quiser começar por Lucas também é bacana. Tem uma linguagem assim, né? E permita ser tratada. Se permita. Quem tá chegando agora, eu já vou falar com vocês, tá? Tô sem óculos, eu vou colocar o óculos para responder vocês. Se permita ser tratado e tratada. Queira esse tratamento. Pode doer? Pode. Vai doer? Não sei. Não posso falar que se vai ou não. Mas que pode doer, pode. Mas vai doer para curar na base. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue ficou sangrando? Quantos anos ela ficou minando aquele sangue, minando, 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 minando? 12 longos anos. 12 longos anos. E na hora que ela ouviu falar acerca de Jesus, ela chamou para ela a responsabilidade. Ela montou na cabeça dela um plano, penso eu que ela fez isso, e ela deve ter, parafraseando, começando a pensar. Se eu toco, se ele me toca, se eu chego nele, ele vai ficar impuro. Porque eu tô sangrando, todo mundo sabe que o sangue mina. Então, como que eu posso fazer? Se eu tocar, se ele é santo, ele faz milagre, se eu tocar na orla da veste, eu vou ser curada. Ela começa, então, a fazer um plano para ela tocar. Então, assuma para você a responsabilidade. Olha para sua vida, eu recebo os relatos, né? Eu não quero esse casamento falido, destruído, traído. Releia o que você está escrevendo. Releia o que você está escrevendo. E assuma para você a responsabilidade da sua vida. Deixa eu ler vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Bom é que todo mal vem para nos melhorar. Pois é, Jana, mas não precisa ser assim, né? A gente precisa ter consciência. A gente precisa ter consciência de quem somos nós, das nossas escolhas. Isso mesmo, Júlia. Ninguém deve saber da sua vida porque ninguém torce por sua vitória. Paz, Elisângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, ninguém precisa saber da nossa vida, porque a nossa vida diz respeito apenas a nós. Apenas a nós. Não diz respeito a mais ninguém. É a nossa vida. É a nossa vida. Eu me movimento hoje com aquilo que Deus fala pra mim. E se ele não falar nada, eu não saio do lugar. Simples assim. Se ele falar vai, eu vou. Se ele falar fica, eu vou ficar. E se ele não falar nada, eu não me movimento, eu não saio do lugar. Só que a gente não costuma fazer isso. Porque a gente quer viver. A gente quer experienciar. A gente quer provar. A gente quer essa vida. A gente quer ser dono da nossa própria vida. E na hora que dá merda, a gente chora. E muitas pessoas querem culpar Deus pelas suas escolhas.
né? Muitas pessoas querem. Nossa, muito obrigada, Senhor. Você segurou a minha boca agora. Meu Deus, que eu tinha uma pra falar desnecessária. Amém. Porque tem hora que é babado, gente. Tem hora que eu vou te contar, tá? Amém? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Vocês querem entrar? Vocês querem fazer pergunta? Querem falar? Quer conversar? Manda aqui no... Fala, filha. É live de café da manhã, pode falar. Não, vou me arrumar. Uhum. Vocês querem? Tá aparecendo, mãe? Não, pode passar. Vocês querem conversar? Gente, vamos aproveitar a live de café da manhã pra gente poder conversar. Eu sei que, de repente, né, cada um tá passando um problema, mas pode falar. Vocês são novos aqui? Estão chegando agora? Porque eu sei que com tráfego, né, que a minha equipe tá fazendo, tá chegando muita gente nova. Coisas que você precisa saber a meu respeito. Eu tenho muita amorosidade pra poder falar. Eu vou falar qualquer coisa com você nesse tom que eu tô falando aqui. Mas eu vou falar. Eu não sou o tipo de mulher que lambe seguidor, não, tá? Quer ir embora, vai. Quer ficar, fica. Mas o que eu tenho que falar, eu vou falar. Sou nova. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Eu faço live toda terça agora, 8 horas da noite. 8 horas da noite, a live se chama Superando os Estragos do Divórcio. Era 6 horas da manhã, mas meu dia tava ficando muito apertado, com devocional, com exercício, com ir caminhar, já ficava com preguiça, então mudei a live para um dia da semana, toda terça, 8 horas da noite, que aí a gente fica conversando mais. Seja bem-vinda, Jéssica. Ju, você tá em que igreja? Eu congrego na Ives. Eu moro em Vila Velha agora, né? Não sei se você sabe. Vocês que são novos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, tem um destaque que se chama Quem Sou Eu, que eu gravei ontem, né? Tive que gravar pela quantidade de gente que tá chegando, nova. Tem um destaque que se chama Quem Sou Eu. Fica em Vila Velha. Fica em Vila Velha. Eu quero um dia. Vem! Vai ser bem-vinda. Quer saber mais sobre mim? Tem o meu site, julianazuita.com. Relacionado a divórcio, eu tenho 2 produtos. Plataforma Restaurar, que é um curso fechado. E tenho o livro, que conta a história do meu divórcio. Foi um babado, né? Carla mandou mensagem, deixa eu ler vocês aqui. Saí de um casamento de 26 anos. Ai, meu Deus. Fui traída, abandonada, me sinto... Ai, meu Deus. Parece que eu perdi. Fui fraca, não consigo ver ele bem com outra pessoa. Carla. Meu Deus. Então. É difícil. Só que você precisa cuidar de você. Você não tem culpa pelas decisões do outro.
esse exercício de você entender, né, como que você chegou nesse resultado, ele é um exercício muito bom. Porque você começa a olhar para a sua vida e fazer o caminho de volta. E fazer o caminho de volta honestamente. Porque eu não sei qual é a sua, eu não sei qual é a religião, não sei qual é a fé que você tem. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Ju, tudo é diabo? Olha, Satanás ele vai tocar na nossa vida de duas formas. Uma se a gente permitir, ou se Deus permitir. O mundo espiritual ele se movimenta por permissões, por legalidade. Então, aquilo que a gente tem, o que o diabo faz? Ele potencializa. Quando ele vê uma porta, uma frestinha, um negocinho para entrar, ele potencializa aquilo que a gente tem. A gente, o cristão ele tem que viver constantemente em alerta. Se você não está passando, você no geral, que eu falo não é só Carla, é cristão no geral, que não está passando luta e prova, tem alguma coisa errada com você. Você não está fazendo nem cócega no inferno. Porque nós cristãos é o tempo inteiro em alerta. O tempo inteiro. Porque a seta vem, né? E a gente precisa estar atento. Então, eu vou te dar o conselho que eu gostaria muito de ter ouvido na época que eu me separei. Porque quando eu me separei, eu ouvi assim: vai viver sua vida. Não, você tem que viver sua vida, você tem que cuidar de você, esse cara não presta, mentiroso, mente, engana, nanana. Só que a gente precisa entender uma coisa. A gente vai para uma relação com as nossas bagagens. A gente pega as bagagens, sabe, bagagem, faz um contexto de viagem na cabeça. Vai viajar, vai para fora do país. É muita bagagem que você leva. É bagagem, é roupa de frio, aquele monte de coisa. Só que a pessoa que vai com você, que você tá indo pra Europa em pleno frio, o marido não vai de samba canção. Ele vai com a bagagem dele. Ele vai com tudo aquilo que ele vai usar. Você tá conseguindo entender essa analogia? Cada um de nós tem as nossas bagagens. E você não sabe o que foi colocado na bolsa, na mala dele, no contexto familiar, como foi criado, o que aprendeu, o que entende como verdade, o que viu. Quando a gente passa a olhar para o outro com essa amorosidade, a gente começa a entender, porque não justifica, mas se compreende algumas coisas. Entende? Traição é caráter. É uma escolha. Ninguém tropeça e cai pelado em cima de ninguém. É uma escolha. Traição é uma escolha. Ninguém tá andando por aí, tropecei e cai nua em cima de fulano. Não. Você escolheu tirar a sua roupa e praticar um ato sexual com outra pessoa. E isso é muito forte. Porque quando a gente ama, quando a gente está casado, que a gente ama, que a gente começa a imaginar esse contexto sexual íntimo, a gente já fica louca. E louco também, porque para homem eu imagino também que não deve ser fácil, né? Não tô colocando mulher no pedestal. É a mesma coisa. O sofrimento é igual. Homem e mulher, o sofrimento é igual. Pode não demonstrar, mas é igual. Dói igual. Então, o que eu quero que você entenda? Diante disso, existe dentro dele questões que precisam ser vistas. Precisam ser avaliadas, entendidas, compreendidas, sabe? Então, procure terapia para você, procure ajuda para você. E, se possível for, para ele. Ju, mas ele já refez a vida dele, então cuida de você. Cuida da sua cabeça, das suas emoções, cuida de você. Começa a olhar para você. Ju, eu fiz ontem o que você falou. Viu, bloquear? É isso, não acho que bloquear é comportamento infantil, não. Se te faz mal, bloqueia.
Você ficou quanto tempo casada? 8 anos, 9... Acho que 8 anos. Entre namorar, porque a gente ficou junto, né, ali. Eu fiquei junto um tempo, morei junto, assim, né, aquele processo, casei. 8 anos. Eu oro muito para Deus tirar essa dor de mim. Carla. Quando você ora para Deus tirar a dor, você perde o processo. Pede Deus entendimento, discernimento e sabedoria. Porque nós somos forjados no fogo. A nossa força. Já viu ouro? Eu não sei se Cosmo ainda tá aqui. Mas ele era ourives. Ele vai poder confirmar isso que eu tô falando. Para modelar ouro e prata, tem que ir pro fogo. Se você pede para Deus tirar a dor, você perde o processo. E nesse processo você precisa ter sabedoria, porque você é nova. A sua vida não acabou. Então você precisa ter sabedoria para poder entender como você se colocou nessa situação, o que aconteceu, o que você poderia ter feito diferente, como você poderia ter feito coisas que você... Como que você poderia ter feito algumas coisas que você não fez, como que você poderia ter falado coisas que você não falou, ou como que você poderia ter calado a boca no momento que era pra calar e você falou. Então não ora pra ele tirar a dor. Ora pra te dar força. Renova a força, me dá sabedoria, renova a força. Porque aí você vai... Porque a palavra diz, quando passares pelo fogo... Não significa que você não vai passar. Quando passar pela água, não significa que você não vai passar. Você vai passar. Com a diferença que ele tá com você. Porque foi o que eu falei muito. Se você olhar os meus cadernos, essa escrita terapêutica, tudo que eu falo pra vocês fazerem, são coisas que eu fiz. A minha escrita terapêutica, se você olhar meus cadernos, o desespero, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, socorro, desesperada. Então, não peça para tirar. Peça para você ter sabedoria e discernimento nessa fase. Entende? Tô lendo vocês, tá? Tô subindo e tô lendo. Ministério de Deus, aleluia. O fogo até derreter pra queimar a impureza. Aí, tá vendo? Se deixar modelar. É sobre isso, gente. Josi. Meu marido me traiu com a ex-mulher. Ai, misericórdia. Que hoje é casada. Conheci. Separar. Vamos lá. Olha isso. Meu marido me traiu com a ex-mulher. Que hoje é casada. Que hoje é casada? Ele casou com ela. Ele voltou pra ela? Conheci separado há 3 anos. Temos 2 filhos. Ele não quer separar e diz que se arrependeu, porém não vejo mudança de atitude. Ela não... Deixa eu ver se eu entendi. Não entendi não, Josi. Calma lá. Meu marido me traiu com a ex-mulher. Ele traiu você com a ex-mulher dele. Você conheceu ele quando ele estava separado há 3 anos. Temos 2 filhos. Olha só. O difícil de você sair de um relacionamento e entrar em outro. Eu vou te falar por quê. Quando eu me separei... Pode falar, filho. Pode passar. É live de café. Tô até de hobby. É hobby que fala isso? Como é que é o nome de roupão? Isso aí. Vou te falar, Josi, por que eu pedi... Tchau, minha filha, bom trabalho, Deus te abençoe. Se esse óculos eu não enxergo nada. Se esse óculos eu não enxergo nada. Linda. Tchau. Beijo, meu amor. Vai com Deus, tá? Deus te abençoe. Vamos lá. Quando eu me separei, e quais foram as permissões que o diabo tinha de atuar na vida do meu ex-marido?
Nós éramos ambos do candomblé. Então, cada um foi vivendo como queria. Tipo, eu me separei, fiz o quê? Entrei pro casulo. Fui sofrer, né? Fui ruminar aquilo. Ele separou, fez o quê? Ficou doido. Começou a sair, beber, festa, ficou maluco. Então, o que sempre... Quando passou... Quando a minha raiva passou, porque ele ficou maluco, então assim, eu tive que fazer medida protetiva, né? Porque ele ficou doido, tive que fazer um monte de coisa. Quando acalmou, tanto ele, quanto eu, quanto tudo acalmou, ele começou a me procurar. Só que ele já estava com uma pessoa. Simples assim, né? Separei, depois de não sei quantos anos de casado, já arrumou a pessoa. Um apresentou, o outro não sei o quê, um botou pilha, o outro também, não justifica. Foi o que a gente conversou quando a gente se encontrou depois de 2 anos. Não justifica, você escolheu. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele sempre me procurava, mesmo estando com essa pessoa. E a pessoa machucada ficava magoada e tudo mais. Quando eu me converti, eu comecei a reprimir essa busca, essa tentativa de amizade. Só que a pessoa, quando ela vai começando a recobrar a consciência, o coração dela vai apontar para algum lugar. E o coração apontava para mim. Só que a gente precisa entender as nossas escolhas. Depois que eu fiquei sabendo que tinha uma gravidez acontecendo, eu não quis nem falar mais. Que a nossa última conversa é a que eu contei no meu livro, que a gente se encontrou em 2022, em dezembro de 2022. Eu com Covid, que eu fui para uma conferência internacional, e ele estava indo visitar a igreja que eu frequento, e a gente se encontrou na porta, eu indo pro hospital, e a gente conversou, e ele contou da gravidez. Ele falou: eu quero te contar porque eu sei que você vai ficar sabendo. Depois daquilo ali, eu nunca mais quis falar, nem oi, nada, zero. Entende? Então, se estabeleça. Entenda quem é você dentro do que está acontecendo, para você não se machucar. Entenda quem é você dentro do que está acontecendo, para você não se machucar. E se você não vê mudança, porque falar, eu falo o que eu quiser para você aqui, mas você precisa ver os meus frutos, tá? Quando alguém fala alguma coisa, olha para ver se tem fruto, porque a árvore sem fruto só serve para lenha, não serve para nada, tá? Tem que ter fruto, tem que ter transformação. Ju, quando você tem que perdoar e viver junto, pois filhos não tem nada a ver com isso. Pois na palavra fala que temos que perdoar e ser perdoado. Alex, eu faria mais. Eu perdoava, fazia uma terapia, voltava e ainda ia aproveitar a vida junto. Porque o amor tá aí dentro. A dureza do coração dá permissão para algumas coisas. Eu faria muito mais. Eu faria muito mais. Ju, tenho 25 anos de casada e até hoje eu luto pelo meu casamento. Deus tem ajudado muito. Eu lembro quando a gente era adolescente que você se apaixonou por ele. Eu me lembro, eu lembro da sua história. A vida deles não é fácil, mas Deus pode restaurar tudo. Mas a gente tem que querer. Ela é casada com outro. A ex-mulher é casada com outro? E ele traiu você com a ex-mulher, mas a ex-mulher é casada, ela traiu o marido? Olha que bagunça, Josi. Olha que bagunça é isso, gente. Por favor. Não. Dá o intimato desse camarada. Não deixa cantar o quê? Festa da uva? Hein? Que isso? Estamos juntos há 9 anos e temos 2 filhos. Não. É conversar sem filtro. Sem máscara, sabe?
Sentar e conversar sem filtro, sem máscara. Como é que é? Você quer o quê? Você quer fazer o quê? É sem filtro. Gente, olha só. Uma coisa muito importante. Não deixe o diálogo sair da sua relação. Leiam, compre esse livro. Compre esse livro, leiam esse livro. Ele é muito bom. Ele vai ajudar muito. Tanto quem tá no casamento, quem já divorciou e quem quer casar de novo. Ele vai ajudar muito mesmo. Muito. Tem que ter conversa sem filtro, tem que ter conversa às claras. Sabe? Depois de 8, 9, 10. Depois de 10 anos eu fui ter uma conversa sem filtro. Já não quando a gente sentou pra conversar, que a gente olhou assim pra trás, não tinha mais o que fazer. Sabe? Tinha um filho vindo, uma confusão, um monte de coisa acontecer. Gente, não deixe isso acontecer. Se você está com problema ali, resolva os problemas. Resolve os problemas. Não deixa passar. Fiz o mesmo, contato zero. Eu vi sua mensagem, tá, Nívia? Vou ler. Eu vi, porque quando eu não tenho, quando o seguidor é novo, a mensagem vai para solicitados, mas eu vou pegar ela lá, tá? Meu caso continua por causa dos filhos, temos 6. Continue por causa de vocês. Vai cuidar disso. Vai cuidar, vai fazer terapia, vai se organizar, vai aproveitar a vida. Gente, imagina você morar com um cara, você morar com o marido e você viver como se ele fosse um estranho. Vai aproveitar esse casamento, gente. Vai resolver, vai fazer uma terapia. Vai pegar esse homem, vai sair, vai transar, vai jantar fora, vai viajar. Que isso, gente? Não aceita viver desse jeito, não. Meu Deus. Não aceita viver assim. Ju, eu moro... a gente só mora junto por causa dos filhos. Chama esse marido. Conversa com esse marido. Marido, vamos conversar? Vem cá, vamos conversar, fulano. Vamos se acertar? Vamos aproveitar a vida? Vamos viajar, vamos transar, vamos sair? Gente, pelo amor de Deus. Para de ficar aceitando viver desse jeito. A vida é maravilhosa. Eu tô doida pra refazer minha vida. Doida, sabe? Com essa cabeça, com esse entendimento que eu tenho. Tô doida pra isso. Eu consigo sentir a felicidade vindo, sabe? Não aceita viver assim. Não aceita menos. Não acredita nas mentiras do diabo. Não acredita. Não acredita. Amém? Eu me empolgo, eu fico nervosa. Verdade, se não houver acordo, impossível. Ah, outra coisa, quem é seguidor novo, minhas lives tem que ter fone, tá? Fone de ouvido, quem tem filho pequeno tem que ter fone de ouvido, porque eu falo rasgado, vocês viram, né? Não tem baixaria, mas assim, tem coisa que a criança vai ficar, né, meio sem entender. Meu ex-marido foi viver com a morte. No meu casamento ela também, Senhor, tem misericórdia. Mas por que isso acontece? Porque na cabeça deles, o problema que eles têm nos seus casamentos atuais não vai ter no próximo. Não tem inteligência emocional nenhuma nessa relação. Qual o nome do livro? É do pastor Hernandes Dias Lopes. Casamento, divórcio e novo casamento. É maravilhoso. O que vocês vão fazer? Vocês vão no meu... Tem no meu site e tem na minha bio o link do meu livro, que é um arquivo PDF, que você vai ler, você vai entender como o diabo atua. Porque o meu livro fala sobre isso. O inimigo por trás das cortinas não é o seu marido e a sua esposa. É como o diabo atua. Contei um monte de coisa lá. Depois que você leu, compra, que é tudo baratinho. O meu é muito barato, 15 e pouco. Esse aqui é 20 e pouco, acho que é 20 e pouco ou 30 e pouco. O negócio assim, é muito baratinho. Invista em você. Invista em conhecimento. Invista em entender, né? Invista em entender as coisas. Obrigada, Ju. Tô lendo vocês, tá?
Mas Ju, muitas vezes, como no meu caso, ele queria ficar com as duas e eu não aguentei essa situação. Deus criou um Adão e uma Eva. Ponto. Ah, mas o pessoal lá no Antigo Testamento tinha, né, tinha um monte de mulher e tal, mas se você ler 1 Timóteo, depois já foi estipulado como que deveria ser. Nunca foi plano de Deus 300 homens, 300 mulheres. Um Adão e uma Eva. E você tem que se impor. Você tem que se impor, Nívia, você não tá errada. Você tem que se impor. E outra coisa que eu vou falar pra você, uma mulher curada, uma mulher sarada, ela é atraente. Ela é alegre, ela é diferente, sabe? Ela chama atenção. Gente, mulheres que têm problemas nos seus casamentos, comecem a se cuidar. Comecem a se cuidar, que você por onde você passa, o cheiro do Espírito Santo fica, entendeu? Não tem como. Não tem como. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo. No dia da nossa conversa, ele ficava assim: o que foi, garoto? Você tá tão diferente. Falei, meu filho, é o Espírito. É Deus o nome disso. Entende? Cuidem. Para de ficar aceitando migalha. Para de ficar aceitando migalha. E eu falo isso porque eu comi migalha do chão muito tempo. Muito tempo comendo migalha do chão. Aceitando qualquer coisa. Pegando nudes no telefone. Pegando conversa. Sendo humilhada. Que isso? Que isso, gente? Que isso? Pelo amor de Deus. Eu quero, Ju, amo as pregações dele. Hernandes de Lopes, ele é maravilhoso. Ju, o ex o traiu, por isso o casamento deles acabou. Misericórdia. Ela bebe, ele não. Eles têm uma filha de 25 anos. Ela disse que não. Jesus, tem misericórdia. É babado, hein? É muita coisa, hein? É muita coisa. Amém? Bom, o café até esfriou. O café até esfriou. Meu Deus. Bom, sei bem como é isso, Ju. É difícil e doloroso. Gente, foi muita coisa. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O diabo é muito sujo. Eu vou contar uma pra vocês que aconteceu comigo. Ai, eu no candomblé ainda, né? Assinei meu divórcio numa sexta-feira. E eu fui com o mesmo vestido que eu me casei. Gente, é horrível. Foi horrível. A gente chegou, os advogados estavam assim, né, já esperando. Aí, que a gente casou numa cidade aqui perto, chamada Viana, né? Aí a gente foi pra lá pra separar. Eu fui com o mesmo vestido que eu me casei. Aí a gente se encontrou lá, assinamos o divórcio, beleza. Saí de lá, fui pra casa, fui dormir. Meu filho foi pra minha casa e meu filho é adulto, eu tenho dois, né? Tem Arthur de 21 anos e tenho Júlia de 16. Meu filho tinha ido passar o final de semana lá em casa, que ele tava na casa, não tava ficando lá. Eu acordei 6 horas da manhã com alguém pegando meu pé, alguém puxando meu pé. E eu era do candomblé, essas manifestações espirituais era normal pra mim. E tinha um espírito, uma pombagira dentro da minha casa. E ela falou comigo assim: vai lá agora na sua casa. Eu falei, ela falou, vai agora lá. Peguei meu carro e fui lá, onde era a nossa casa, né? Que era no quintal da mãe, que assim, a família toda morava, todo mundo junto. Todo mundo tumultuado, as casas, um monte de casa assim, né? Tudo família, tudo junto. Quando eu cheguei lá, isso era 6 e pouco da manhã, eu acho. A filha dele, que ele já tinha filho do primeiro casamento,
Ela estava sentada na varanda. E ela olhou pra mim e falou assim, eu estava te esperando. Ó, menino de... Ai, misericórdia. Ela falou assim, eu estava te esperando. Eu vou abrir o portão pra você entrar, que era aqueles portão de trava, né? Tinha que abrir por dentro, assim, num aparelho. Abri o portão pra eu entrar. Quando eu entrei, eu fui lá onde eu morava. Quando eu abri a janela, que era a janela do quarto da casa, ele estava pelado na cama com outra. Eu olhei aquilo. Ele tinha assinado o divórcio, não tinha 24 horas. Não tinha 24 horas. Eu saí dali destruída. A gasolina do meu carro tinha acabado, eu tive que levar o carro no muque. E a mulher, quando a mulher tá nervosa, tanto o homem quanto a mulher, quando tá nervoso, quando tá com raiva, é uma força que é um trem descomunal, né? Então eu fui, pra quem conhece, eu fui do posto da estação ferroviária até Jardim América com o carro no muque. Porque o meu carro era gás, então assim... O que eu quero dizer pra você? Por que eu tô te contando essa história? A gente precisa entender aonde a gente se coloca. O tipo de gente que a gente aceita estar embaixo. É muito sério. Homem e mulher dá sinais de quem são. Só que quando a gente tá no calor da paixão, daquela coisa, a gente não enxerga. A gente não enxerga. Só que as pessoas, elas dão sinais de quem elas são. Por isso que eu falei, não sei se foi com Carol, não sei se foi com... Não sei com quem que foi que eu falei. Não peça para Deus tirar você da dor. Não peça. Peça para Ele te dar sabedoria e entendimento, para Ele abrir os seus olhos. Porque quando o Senhor abriu os meus olhos, quando Ele abriu os meus olhos, acabou. Acabou. Quando Ele abriu os meus olhos, eu fiquei deitada na mesma cama, conversando, acordada a noite toda, e chora e conversa, porque eu tava com Covid, né? Ele cuidou de mim no período do Covid, e não aconteceu nada. Porque quando você olha para a pessoa, existe o amor, existe o carinho aqui, mas você consegue enxergar quem é a pessoa. Atrás, logo depois disso, do amor, do carinho, você sabe quem ela é. Você não fica mais enganada. Entende? Deixa eu ler vocês, vamos encerrar? O café se estendeu hoje, hein? Esses dias aconteceu isso comigo, sensação que alguém tava puxando meu pé e ficou até... Menina, leia o meu livro, Nívia. Leia o meu livro que você vai... Era comum. Como a gente era do candomblé, ter espíritos em casa, né? Demônios, que a gente via como entidades, né? Era comum. Era comum. Nívia, o Satanás brincou tanto com a minha cara que... O que acontecia comigo? Eu saía, às vezes ele saía, né? Começava as vozes assim. Ele foi distrair. Aí eu... Vai atrás dele, eu... Vou. Aí eu saía de casa. Louca. Entra nessa rua, eu... Entrava. Entra nessa. Que isso, gente? Que vida é essa? Eu fiquei quase louca. Eu fiquei quase louca. E ele brincava com a minha cara. Pra lá, pra cá, não sei o quê. Sabe? Tudo isso tem no meu livro, eu acho. Acho que eu conto com riqueza de detalhes algumas coisas. Porque é muita coisa, né? Sua câmera travou. Ixi, voltou? Verdade, você, né? Eu tenho dó dele. Hoje é o único sentimento que eu tenho por ele. Mas eu nunca fui para o candomblé. Pois é, mas espírito, o mundo espiritual se move por permissões, tá? Se move por permissões. Esses dias eu tava no monte, deve ter umas 3 semanas que eu estava no monte.
E o Senhor usou um pastor que pegou a mão de uma outra pastora que estava lá para poder desamarrar meu útero que estava amarrado por causa de macumba. Entendeu? Acabou o café. É sério isso. É muito sério. Ele vai atuar onde ele tem permissão. Aonde tem uma legalidade, um negócio, ele vai. Você não precisa ir, não. Ele vai até você. Repreende em nome de Jesus. Vamos encerrar? Voltou sim a câmera. Amém. Nossa, imagina, fiquei travada pra vocês. Vamos. Vai sair? Vai sair ou vai trabalhar? Casa do swing. Ah, o japonês, né? É, eu vou na casa do swing. Em nome de Jesus, eu ainda estou ao vivo, tá? Ah, cara. Hoje você ainda frequenta o candomblé? Hoje eu sou cristã. Saí do candomblé em 2021. Lembrei de Júlia, filho. Vamos orar pra gente encerrar? Ai, gente, muito bom falar com vocês. Muito bom falar com vocês. Lembra quando... Vamos orar? Nisso você... Olha, quem tá chegando agora... Eu sei que tem muito seguidor novo, muita gente nova, né? Porque a equipe de tráfego tá fazendo o tráfego da plataforma. Então tem muita gente nova. Eu sugiro que você comece ali pelos destaques, que você vai saber quem eu sou, um pouco da minha história, meu testemunho. Tem um destaque que conta, né, um pouco da minha história do candomblé, como eu saí, do meu testemunho e batismo. Tem um monte de coisa ali, um monte de coisa legal. Maravilhosa. Ah, meu Deus, gente, vocês são demais. Obrigada, Nelly. Vamos orar pra gente poder encerrar? Eu mesma. Ah, então, você é novata, né, Nice? Pois é. Quem é novo aqui, eu sugiro que faça isso, porque como o pessoal tá fazendo o tráfego pra divulgar a plataforma, tem muita gente nova chegando. Muito bom ouvir você. Amém. Amém. Vamos orar pra gente encerrar? Gostaram da live? Ah, eu gosto de fazer essas lives assim de manhã. De café da manhã, assim. Eu acho legal. Pra conversar. As de terça-feira de noite também são muito boas. Eu boto 8 horas, porque aí dá tempo da pessoa chegar em casa, fazer comida que tem que fazer comida, se organizar que tem que se organizar. E 8 horas a gente começa e a gente fica, né, batendo papo, conversando. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos se você puder. Fecha seus olhos e sente a testa relaxar assim. Fecha seus olhos. Pai, a Ti eu rendo graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu quero essa manhã orar pelos meus irmãos. Quero Te apresentar as nossas vidas. Quero pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Quero pedir que o Teu Espírito Santo visite cada um de nós agora. A gente se encontrou essa manhã para conversar sobre os estragos do divórcio. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite cada um essa manhã e coloque bálsamo aonde houver uma ferida aberta, que abrace o coração, que dê entendimento, sabedoria, que dê esclarecimento, que aquele coração que está machucado, que está ferido, possa ser abraçado e acalentado pelo Senhor agora. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame o seu azeite nas nossas sinapses neurais, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Perdoa a nossa imaturidade espiritual, a nossa imaturidade emocional. Nos molda, Senhor. Nos ajusta. Faça de nós homens e mulheres fortes. Eu oro pelos meus irmãos essa manhã, apresentando cada vida que está aqui, cada um que vai ver essa live gravada, cada um que passou por aqui.
Eu peço que em nome de Jesus possamos enxergar um novo começo no Senhor. Que possamos enxergar a plenitude de uma vida feliz aqui também. Que a nossa vida comece e que a gente assuma responsabilidades pela nossa felicidade. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ser filhos e filhas obedientes ao Seu direcionamento, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia. Ótimo final de semana para você. Muito bom conversar com você. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe a vida de vocês. Vejo vocês agora ao vivo só terça-feira. Mas a gente vai se falando nos stories, no direct. Tá bom? Seguimos caminhando juntos. Deus abençoe sua vida. Te dê um ótimo dia. Até.